Bom dia. Vamos nos preparar para podermos abrir a palavra de Deus e continuarmos nosso estudo sobre esperança. O Kleber estava falando ali que está difícil reconhecer algumas pessoas que 2 anos com a máscara. Aí vocês depois colocam a máscara para a gente reconhecer que é você mesmo, depois você pode tirar a máscara e a gente vai saber que é você. Graças a Deus, vencemos mais uma etapa nessa difícil recuperação que é da tal da pandemia, não é? Você é bobo demais, William. Tira isso. Ah, é o William. Agora que eu vi. Graças a Deus, mais uma etapa na recuperação do nosso dia a dia, não é? Não sei se a palavra certa é voltar ao normal, né? Mas estamos evoluindo, graças a Deus. Isso é por causa de você que vai tomar vacina. Nós temos aí um percentual muito alto de pessoas que tomaram vacina, né? E a gente pode, a partir desse final de semana, já estar sem a máscara. Glória a Deus por isso. Quero pedir a vocês que possam ficar de pé para nós iniciarmos com uma oração ao nosso Pai. Oremos. Santo, glorioso e bendito Deus Todo-Poderoso, glórias nós te damos em nome de Jesus, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de novamente estarmos aqui, ó Pai, nessa casa que é dedicada a Ti, Senhor, para podermos Te cultuar, Te louvar, estudar a Sua santa palavra, ó Pai. Que o Senhor possa preencher todo o nosso coração com o Seu amor, com a Sua sabedoria, ó Pai. Que o Senhor possa preencher todo o nosso ser com Teu Espírito Santo, que é o selo que o Senhor coloca em cada um de nós cristãos, ó Pai, para que nós possamos entender, ó Pai, o quão importante é nós sermos chamados discípulos de Cristo, servos de Jesus, membros da Sua Igreja Santíssima aqui nessa terra, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa desde já nos abençoar e nos preparar, ó Pai, nesse dia que é dedicado a Ti. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Pode se sentar. Nós estamos falando então sobre a esperança. E só lembrando para vocês, nós já passamos por esse ponto, a esperança do cristão, né? A Bíblia é muito feliz, a Bíblia diz que é muito feliz aquele cuja esperança está no Senhor. Quer dizer, Salmo 146, versículo 5, fala que bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor. Então, bem-aventurado, essa palavrinha, a gente sabe disso, é muito mais do que feliz. Então, nós somos muito mais do que felizes, porque nós temos o auxílio do Deus de Jacó, não é? Que é a esperança que está no Senhor. E o profeta Jeremias também concorda com o salmista e diz que a pessoa que deposita sua confiança no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas. Nós falamos isso na semana passada, né? Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Nós falamos bastante na semana passada sobre isso.
O conceito de esperança permeia todo o Novo Testamento. Nele aprendemos que a esperança do cristão é Cristo. Então nós vimos que Deus é a nossa esperança, né? E nós sabemos que a esperança nunca morre, né? Nós não podemos falar que a esperança é a última que morre, porque a esperança nunca morre. E 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, Paulo também fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Então, Cristo é a nossa esperança. E essa esperança reside em nosso Deus, e assim Ele é chamado de o Deus da esperança. Romanos capítulo 15, versículo 3. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz e vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, é o Deus da esperança. 1 Pedro capítulo 1, versículo 21, nós lemos também essa passagem, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, a nossa esperança, ela precisa estar em um determinado local específico, que é em Deus. Que é isso, menino? Deus elegeu para si um povo, e no tempo oportuno lhe deu esperança através do Evangelho. Colossenses capítulo 1, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Está vendo? A esperança do Evangelho. As boas novas de salvação nos trazem esperança. O que são as boas novas de salvação? As boas notícias de salvação? É que Cristo, que é também a nossa esperança, morreu por todos nós, e Ele nos deu de graça a salvação. De graça não é que não custou nada, né? A gente sabe muito bem disso. Custou o sangue do próprio Filho de Deus. Então foi algo valiosíssimo, caríssimo, né? Incomensurável. Nós não podemos precificar essa graça, né? Essa graça é que nós não temos absolutamente nada o que fazer para que a gente possa receber, a não ser tomar posse dessa graça. É isso que o Evangelho de Boas Novas fala. Nós temos que apossar, tomar posse dessa graça. Deus não vai fazer você um cristão contra a sua vontade, um discípulo de Cristo contra a sua vontade. Ele nunca faz isso com ninguém. Mas Ele espera que você possa tomar posse dessa graça. Através dos estudos, através do seu entendimento, através do auxílio das pessoas, né, te mostrando que esse Evangelho, né, que nos dá esperança, essas boas novas que nos dá esperança, através do estudo da Santa Doutrina, né, que a gente possa entender isso e tomar posse dessas verdades. Filipenses capítulo 1, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então Paulo está falando lá, segundo a minha ardente expectativa e esperança. A esperança, a gente viu no começo desse estudo, né, que traduzindo, ela é também a palavra expectativa. Então nós temos uma expectativa, não é? Uma ardente expectativa e esperança
de que nós não seremos envergonhados, mas nós temos que ter ousadia, né? Nós falamos na semana passada, voltamos a falar agora, que o cristão ele não pode ser um cristão tímido, né? Quando as pessoas chegam para você aí no mundo e falam assim, você é uma pessoa diferente, né? A gente olha assim para o Sardes assim, fala assim, o Sardes é uma pessoa diferente, ele é um cristão. Aí ele abre esse sorrisão, ó, para você ver, beleza, o sorrisão. Tem algumas pessoas que ficam assim, vocês lembram de Pedro? Quando Pedro era uma pessoa impulsiva, né? Aquela pessoa que ele partia na frente e ele sempre estava um passo à frente. Mas vocês lembram o que aconteceu quando as pessoas olharam para Pedro e Pedro estava tentando se esconder ali, quando Jesus estava sendo julgado, ele estava sendo preso, né? E as pessoas apontaram para Pedro, porque Pedro era um discípulo que estava com Jesus o tempo todo, e as pessoas ligavam essa situação, que Pedro era um discípulo de Cristo. E quando eles viram, falaram assim, aquele é Pedro. E aí Pedro falou assim, que é eu? E vocês sabem o que aconteceu, né? Que Pedro negou Jesus 3 vezes. Aquele camarada que estava com Jesus, que pegou a espada da mão de um soldado e cortou a orelha do soldado, porque o soldado estava querendo levar Jesus. Aí Jesus falou, não é dessa forma que nós agimos. Pegou a orelha do camarada, botou no lugar e colou de novo a orelha. Nem tinha super bonder naquela época, mas Jesus fez isso. Mas Jesus conseguiu fazer isso. Mas Pedro é esse tipo de pessoa. E quando ele foi identificado como discípulo, nós precisamos ter ousadia, irmãos. Eu sou discípulo de Jesus. Bata no peito e fala, eu sou um cristão. Eu sou discípulo de Cristo. Você não pode ser tímido. Você não pode falar assim, de vez em quando eu vou lá na igreja, domingo eu vou, todo domingo eu estou lá na igreja, graças a Deus. Todo domingo eu estou lá na igreja, parece beata, né? As beatas colocam aquele véu, vai lá para a igreja e fica lá com o terço, rezando e tal. Nós não podemos ser assim, nós temos que ser ousados. Segundo a palavra de Deus, nós temos que ter ousadia. Efésios capítulo 1, versículo 18, também Paulo falando aos irmãos lá em Éfeso, fala assim, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Todos nós temos um chamamento. Todos nós temos algo a cumprir. Eu não sei se vocês já foram comparados, ou se já viram esse tipo de comparação, mas a igreja é um edifício. É um edifício. E nós, os discípulos, somos comparados a um tijolinho, para que a gente possa crescer esse edifício. Então, cada tijolinho tem uma função. Nós temos que fazer algo na igreja do Senhor Jesus, para que ela possa erguer, para que ela possa crescer. Cristo é a pedra angular, que é a pedra mais importante que existe numa construção. É ou não é, William? O William conhece uma construção. A pedra angular, aquela pedra que vai crescer todo o edifício, aquela é a mais importante, quer dizer, a base. Se não tiver uma base forte, estruturada, firme, nós não podemos falar que esse alicerce vai conseguir suportar um prédio. Quando eu frequentava o Carlos Prates, a igreja ficava 2, 3 quarteirões da minha casa, onde eu morava lá na rua Marambaia. Quando eu passava, tinha um prédio que estava sendo construído na rua Francisco Ovídio, que é a rua da igreja lá no Carlos Prates. E as colunas, eu acho que não devia ser nem a metade dessa coluna dessa igreja aqui, desse prédio. E o prédio, imenso, alto à beça. Ele tinha um porão muito grande,
porque eles estavam tentando encontrar com a rua, né, o nível da rua, assim, bem em cima. Então, da Francisco Ovídio, a gente olhava para ela, devia ser mais ou menos uns 10 metros, 15 metros de altura, até começar o prédio. Eu falei, esse trem não vai aguentar. Esse prédio não vai aguentar. Com aquela estruturazinha, passa lá, até hoje o prédio está lá. Porque foi construído por uma pessoa que entendia. Não precisava ter uma estrutura tão grande, então, como eu pensava, como eu imaginava. Eu não sou especialista, mas um engenheiro, ele fez isso. Ele fez isso com umas colunas menores do que essa, até mais finas, mas o prédio está lá até hoje. E nunca deu problema, né, com os alicerces. Não é? Mas nós somos esses tijolinhos. Cada um de nós somos esse tijolinho que precisa fazer alguma coisa. Então, nós temos que atender a um chamado. Nós passamos? Não. Nós estamos em Efésios ali, né? Então, nós temos a esperança do seu chamamento. Nós temos que conhecer cada um de nós, irmãos, o que nós fazemos de bom. O que nós temos de bom para que a gente possa apresentar para a igreja e fazer com que a igreja também cresça, edifique, com o nosso trabalho. A igreja vai crescer dessa forma, não é? Porque senão daqui a pouco a igreja começa a murchar, começa ao invés de crescer, começa até a cair. Mas isso é porque cada um de nós temos um chamamento. Cada um de nós temos uma importância enorme no corpo de Cristo. O que o Dário consegue fazer, o Toninho não consegue fazer da mesma forma. O que o Jaime consegue fazer, o Marquinhos não consegue fazer da mesma forma. Por isso você é importante. Além de que, você tem que imaginar que Cristo morreu por cada um de nós. É o sangue de Cristo que derramou pela sua vida, pela minha vida, pela vida de cada um de nós. Mas então nós temos que ser proativos, nós temos que contribuir com o crescimento da igreja, e não só esperar que as pessoas possam nos edificar. Nós temos que fazer algo para que a gente possa edificar também a igreja do Senhor Jesus, né? Através desse chamamento. A esperança do fiel aponta para a consumação final de todas as coisas. Os cristãos esperam pela alegria incalculável de estar com Cristo na glória por toda a eternidade. Nesse dia, eles poderão desfrutar de sua salvação em seu cumprimento mais pleno com seus corpos glorificados. Atos capítulo 23, versículo 6, fala assim: sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outras de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança, à ressurreição dos mortos, sou julgado. Então, Paulo estava falando sobre a ressurreição dos mortos. Olha esse texto agora de Romanos. Comecei a colocar aqui, nós vamos terminar na outra lâmina. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos,
a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, 18 até o 25. Então a esperança é algo que deve nos motivar, que deve nos impulsionar a aguardar, a esperar uma vida futura. Quando nós morrermos, nós vamos passar desse nosso estágio, que é esse estágio, né, físico, que nós podemos ver agora, quase todo mundo sem máscara, agora, graças a Deus, não é? Nós podemos ver as pessoas, mas na glória nós vamos ter um corpo glorioso. A palavra de Deus diz, lá antes, nessa passagem, aliás, estava falando aqui, nesse dia poderão desfrutar de sua salvação em seu cumprimento mais pleno, com seus corpos glorificados. Então nós vamos ter um corpo glorificado lá na glória. É um corpo diferente desse que nós temos aqui, mas nós teremos um corpo e nós continuaremos em um novo estágio. Agora, quando nós estivermos lá junto do Pai, nós vamos estar o tempo todo glorificando Ele, nós vamos estar servindo a Deus, nós vamos estar junto com Deus o tempo todo. Vai acabar essa tristeza, essa angústia que nós vivemos, né, que nós sofremos quando nós estamos ainda acorrentados a esse corpo físico, a esse corpo que tem tantos problemas, não é? Já no presente, essa esperança da glória é confirmada e garantida com a habitação de que Cristo nos salvo. Perdão, eu me perdi. Já no presente, essa esperança da glória é confirmada e garantida com a habitação de Cristo nos salvo através do Espírito Santo. Colossenses capítulo 1, versículo 27, fala assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, por que o cristão ele não pode ser tímido? Porque nós temos o próprio selo de Deus, que é o Espírito Santo. É como se fosse Cristo habitando em nós. Cada um de nós cristãos, irmãos, a importância que nós temos, às vezes nós não pensamos bem nisso, mas a importância que nós temos, principalmente quando nós estamos no mundo, é que nós representamos a igreja do Senhor Jesus. Pedro fala que nós somos como... Me esqueci a palavra, qual que é a palavra, Jaime? Nós somos representantes de Deus aqui nessa terra. Alguém lembra aí o que Pedro fala? Embaixadores. Mas foi a Gisele que lembrou, né? Ah, foi Marden? Obrigado, Marden. Está vendo? Nós somos como embaixadores. Quer dizer, nós não pertencemos a essa terra, nós pertencemos a um outro lugar, mas nós representamos um governo aqui nessa terra. Então, quando você faz algo de errado, as pessoas olham para você e falam assim, aquela turma lá, eles colocam todos nós no mesmo balaio. Eles colocam todo mundo no mesmo saco de gato. Já aquela turma toda lá é assim. Eu compro lá nas Casas Bahia e fico inadimplente. Aí a turma, quer dizer que aquela turma de cristão lá é todo mundo desse jeito, safado, que não paga ninguém.
Porque eu sou representante, e você também é representante da igreja do Senhor Jesus, somos embaixadores. Pedro, agora me lembrei a palavra aqui, Pedro fala assim que nós somos como forasteiros em uma terra distante. Lembra que Pedro fala isso? Agora que me veio aqui na pessoa, o Espírito Santo agora me iluminou a minha mente aqui, me lembrou, glória a Deus por isso. Nós somos como os forasteiros em uma terra distante. Estão vendo? Então o que você faz, você acha que você está livre, vai lá para o mundo e pode fazer qualquer coisa, o que quiser. Você acha que você é independente futebol clube? Não, você nunca vai ser independente futebol clube. Você é como um tijolinho nesse edifício e que está construindo. Então, se um tijolinho está podre, toda aquela parede que você faz parte lá vai estar podre também e está sujeita a cair. Então, tudo que você faz nesse mundo, tudo que você representa lá as pessoas lá no mundo, afetam diretamente a mim, afeta diretamente a você, aqui dentro dessa comunidade de cristãos. Então, Cristo, Ele habita em nós, e nós somos esse representante, nós somos como um forasteiro em terra distante aqui nesse mundo, né? Cristo em nós é a nossa esperança da glória. Os efeitos da verdadeira esperança. Quando estiver desanimado, ponha a sua esperança em Deus. Levanta a mão aqui, quem nunca ficou desanimado na sua vida. Levanta a mão aqui, quem já ficou desanimado alguma vez na sua vida. O filhinho do André levantou a mão ali também. Mas é assim mesmo, irmãos. Qual de nós nunca ficou desanimado em algum momento na nossa vida? Eu já dei testemunho aqui, outro dia o Kleber também falou aqui na frente, que muitas vezes o que impulsionou ele vir aqui para a casa de Deus era a obrigação que ele tinha de trazer a esposa e a filha dele para estar aqui. É verdade ou não é, Kleber? Você falou isso com a gente? Ele está falando lá assim, é verdade. Mas ele está errado? Ele é um ponto fora da curva? Claro que não. Todos nós já ficamos desanimados em algum momento, todos nós já tivemos, né, já baixamos aquela expectativa para nós podermos estarmos aqui. Mas olha o que diz a palavra de Deus, Salmos 42, versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, quando nós estivermos desanimados, irmãos, vamos lá para Salmos 42, versículo 11, e vamos ler a palavra de Deus. Sabe, tem tantas pessoas aí que estão ganhando milhões e milhões de dinheiro, porque eles fizeram alguns livros, né, de autoajuda. O maior livro de autoajuda está na sua mão. Chama-se a palavra de Deus. O livro, né, como o Jaime já nos ensinou aqui, o livro, a palavra de Deus. E esse livro fala sobre todo e qualquer assunto que você queira saber. Basta você abrir a palavra de Deus. Então, se você estiver desanimado, vai lá para Salmo capítulo 42, versículo 11. Podemos ter esperança quando nos lembramos de tudo o que Deus fez por nós. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça da qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus.
Podemos ter esperança, irmãos, quando nós lembramos o que Deus já fez por todos nós. Ou será que Deus não fez nada na sua vida? Ou será que depois que você se tornou um cristão, absolutamente nada na sua vida mudou? Está errado. Tudo tem que mudar na sua vida. Quando nós arrependemos, e justamente a palavra arrependimento é justamente isso, você está indo numa direção e você vira daquela direção e tudo que estava lá no passado ficou lá no passado e você tem uma nova vida, uma nova direção, você está andando para um outro caminho. Isso é arrepender. E aí as coisas modificam na sua vida. Nós precisamos ter esperança, agarrar na esperança de coisas que Deus já fez para a gente no passado. Alguém aqui poderia falar comigo alguma coisa que Deus já fez na sua vida no passado? Quem é que quer fazer um testemunho aqui agora? Alguém tem alguma coisa? Alguém quer falar? Sentido material, espiritual. Você quer falar, Zé Mário? O Sandro vai te dar um microfone, você fala no microfone para a gente precisa te escutar. Okay. Eu falo por minha vida pessoal, eu sou uma pessoa que já morei em favela. Hoje, graças a Deus, tem casa própria. Glória a Deus. Então, é bem material, sim. Eu não vou levar no caixão, não, mas eu dou graças a Deus por isso. E eu tenho sido honesto na presença de Deus e tenho contribuído também da forma que Ele me concede. Então, para mim, foi um feito, uma graça, uma bênção de Deus. Glória a Deus. Alguém mais? A Sabrina aí atrás. Eu falo que assim, a minha época que eu considero a mais difícil na minha vida até hoje foi quando Bárbara, né, minha filha mais velha, ela se desviou do caminho e, né, assim, e eu fui conhecendo verdadeiramente a minha filha, a filha que eu tinha, né, e sim, foi uma época muito difícil, muito assim, e que eu não dormia e tinha que trabalhar e tinha que cuidar de casa, tinha marido, tinha outra filha. E eu falo que Deus, assim, foi a época mais difícil e a mais gostosa, porque eu sentia Deus me carregando no colo, né? Porque sem Deus eu não teria dado conta de passar o que eu passei, de viver, né? De ver a minha filha, o caminho que ela tinha escolhido e que ainda está até hoje, né? E eu falo muitas vezes, as pessoas me veem chorando, que eu sou muito chorona, mas assim, eu falo que o choro me alivia, que eu falo que, pela graça de Deus, eu nunca precisei tomar um remédio para dormir, um remédio para me acalmar, e assim, não tenho nada contra os remédios, mas eu sei que eu só não preciso porque Deus me carrega no colo até hoje. Deus cuida de mim todo o tempo. Glória a Deus. Alguém mais? Eu quero dar um testemunho para vocês. E a gente precisa de agarrar nessa esperança de que Deus... Eu tenho certeza que todos aqui, mesmo que não falaram e que não falam, às vezes ficam um pouco tímidos. Tem que ser ousado, né? Tem que ser ousado, tem que aprender a falar mesmo. Nós temos que ser ousados. Deus já fez muitas coisas na minha vida que são bênçãos, que eu fico imaginando... Puxa, eu não merecia isso, mas Ele já fez na minha vida. Mas uma coisa, Ele já nos livrou da morte, a mim e a Silvana. Uma vez nós estávamos em Vila Velha, no Espírito Santo, em viagem com um casal amigo nosso. E a gente estava brincando no mar. Silvana não sabe nadar, eu, nadador de rio, sabe aquela coisa assim, eu não sei nadar direito. Mas, pelo menos, eu não me afogo rapidinho. Posso até me afogar depois, mas rapidinho eu não vou afogar. Mas a Silvana é igual uma pedra, sabe? Ela na água, ela está aqui, de repente... Ela... E a gente estava pertinho ali, na beiradinha do mar, e, de repente, veio uma onda. E essa onda tirou o nosso apoio. E ela fez assim, jogou a gente para dentro do mar. E aí nós passamos momentos de muita dificuldade. Nós passamos momentos muito difíceis. Ela tentou
segurar em mim, se agarrar em mim, porque eu estava perto dela, e eu, de alguma forma, empurrando ela bastante, o máximo que eu conseguia, e quando eu conseguia empurrar ela, eu falava, bate os braços, fica aí. E aí, o rapaz que estava com a gente, que também não sabia nadar, que era, né, não tinha experiência nenhuma com água, mas ele viu que a gente estava passando por um aperto muito grande. E aí passou um rapaz lá na areia, ele falou assim, você sabe nadar? Porque meu amigo está com problemas. Aí já tinha vindo um pessoal do outro lado com aquela boia de caminhão grandão, eles já estavam vindo na nossa direção. Mas esse camarada, ele se atirou na primeira onda que veio, e ele fez assim, quando ele saiu, ele já saiu do lado da Silvana. Esse cara sabia nadar, sabia muito bem. E quando ele chegou do lado da Silvana, a Silvana toda agitada, querendo pegar ele e tal, aí ele virou a Silvana assim, de costas para ele, e aí deu um mata-leão nela assim, pegou pelo cabelo, ele pegou ela, e aí começou a trazer ela de volta para a beirada do mar, e aí chegou um rapaz também com aquela boia de caminhão, aí nós seguramos naquela boia e fomos levando lá. A gente não estava fazendo nada de errado, a gente estava na beiradinha do... Mas depois, conversando com as pessoas lá, a gente estava próximo de uma, não sei se chama enseada, mas próximo de pedras. E aí o pessoal lá em Vila Velha falou que aquilo é muito perigoso, porque a força com que a maré vem e volta é muito grande. Então, quem não sabe nadar realmente corre um risco muito grande. Mas Deus livrou a mim e a Silvana da morte física. Nós, graças a Deus, estamos aqui hoje e nós temos a esperança em Deus renovada por causa disso, porque algumas coisas que Ele fez no passado, e você precisa lembrar disso. Como Zé Maria falou aqui, como a Sabrina falou, e eu tenho certeza que no seu coração você tem muitas coisas que poderia contar para a gente, né? Então, nós podemos ter esperança quando nos lembramos de tudo o que Deus fez por nós. A esperança motiva outras boas virtudes. Colossenses capítulo 1, versículo 3 a 5, a palavra de Deus fala assim, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, estão vendo que a fé e o amor que existe naqueles irmãos lá em Colossos, né, era por causa, em virtude da esperança que estava preservada em cada um deles. Então, a esperança motiva outras virtudes. Por isso, nós temos que ter muita esperança em Deus. Porque vai crescer em nós a fé, vai crescer em nós o amor, vai crescer em nós outras virtudes. Não é? A esperança cresce quando nos lembramos da promessa da ressurreição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. A palavra de Deus diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então, a esperança cresce quando nos lembramos da promessa da ressurreição. Nós não ficaremos presos nos nossos túmulos. Nós temos a esperança da ressurreição. E isso deve abundar o nosso coração. E isso deve ser algo que nós temos que ter sabedoria, noção disso. Isso é algo que nos motiva, que nos deve dar esperança de continuarmos, de abraçarmos a causa de Cristo, de agarrarmos na mão de Deus. Esperança em Deus. Esperança é Deus. Esperança nunca morre. Morreu. Mas foi só o computador. Deus não morreu, não.
Nós vamos parar por aqui, irmãos. Obrigado pela sua atenção. Eu queria chamar todos os homens que estão escalados hoje para poder já estar aqui na salinha, para que a gente possa se preparar para o culto de adoração a Deus. Nós temos 15 minutos, às 10 horas, você já esteja sentadinho, preparado para louvar a Deus. Amém?